liberado? Trim, 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 trim. Sininho, enquanto não chegar o real. Muito bem. Vamos lá então. O chefe deu autorização para começar. Bom, nós tínhamos visto então como eles determinaram algumas coisas que a gente vai usar a partir de agora. Então nós vimos como eles determinaram o diâmetro angular do Sol e da Lua, como eles determinaram o período orbital da Lua em volta da Terra. O que nós vamos ver agora é como determinar as distâncias entre os planetas, a distância entre o Sol e os planetas, a distância da Terra à Lua. Vai ter que ficar assim, entende? Então, vamos lá. Vamos começar então a determinar distâncias do Sistema Solar. A primeira, do ponto de vista lógico, né, seria a determinação da distância da Terra à Lua, que eu acho que está mais pertinho de nós. Vamos ver então como é que o Hipparcos fez essa determinação. E vocês vão ver que é um processo extremamente engenhoso. É assim alguma coisa que a gente pensa assim, puxa, naquela época o pessoal conseguia imaginar esse processo. Então, vamos ver como é que ele fez. Vamos lá. Então, percebe que a gente costuma dizer, né, que o Hipparcos era um astrônomo grego, né? Mas na verdade, a cidade de onde ele é, Nicéia, é uma cidade que atualmente faz parte da Turquia. Só que naquela época, aquela parte pertencia à Grécia. Então a Grécia, no sistema de colonização dela, acabou tomando conta de um monte de regiões da Turquia, que hoje correspondem à Turquia. Então, na verdade, ele seria um astrônomo turco. Bom, então, quem não gosta de trigonometria, é esse daí que a gente tem que trucidar. Ele que de alguma forma fez aquela parte inicial da trigonometria. Ele descobriu uma estrela supernova, só que ele descobriu, ele viu, olha, avaliou, o brilho era pequeno, agora passou a ser grande e tal, mas como a maior parte do pessoal não ficava olhando no céu, não acreditou que aquela estrela que ele está dizendo, olha, agora é uma estrela bem brilhante, antes era fraquinha, não existia. O pessoal não acreditava, né? Simplesmente achavam que o céu não podia mudar de aspecto. Mas ele foi o primeiro a descobrir uma estrela supernova, ou pelo menos dizer que a estrela apareceu. Ele fez, exatamente depois que ele fez essa descoberta, né, da supernova, e que o pessoal não acreditou, porque falaram, não, essa estrela já existia, você que não percebeu, ele fez um catálogo de posição das estrelas mais brilhantes, com cerca de 1000 estrelas, para que a partir daí todo mundo pudesse falar, ó, essa é uma estrela brilhante e estava lá. Agora apareceu uma estrela nova que não está no catálogo. Então como é que vocês explicam? Só que durante a vida dele não apareceu outra supernova. Então, o catálogo foi muito útil, mas não exatamente para aquilo que ele tinha feito. Muito bom. Ele, para melhorar a precisão das observações e das teorias, ele usou aquele negócio de epiciclo lá que o Apolônio tinha proposto. E ele determinou a distância da Terra à Lua. E aí é que nós vamos ver como é que ele fez. E também descobriu a precessão dos equinócios. Isso nós vamos ver amanhã. Então, para determinar a distância da Terra à Lua, o Hipparcos utilizou um eclipse lunar.
que é um eclipse lunar? É a situação na qual o Sol, a Terra e a Lua, nessa ordem, ficam alinhados. Muito próximo de alinhamento. De tal forma que a Lua fica na sombra da Terra. Teoricamente, a Lua deveria ficar sem ser visível, porque não vai receber luz nenhuma do Sol. Mas não. E agora? Tá bom? Essa droga saiu da frente da minha boca. Quando não der para ouvir, faz um sinal aí que não, eu já vou saber que alguma coisa está errada. Muito bom. Então, teoricamente, a Lua, na sombra da Terra, deveria deixar de ser visível. No entanto, nós sabemos que mesmo durante um eclipse total da Lua, a Lua é visível. Por quê? Bom, isso nós vamos ver nas próximas aulas. E a gente vai ver há alguns dias, tem um eclipse total da Lua. Ah, sim, vai ter um eclipse agora, um eclipse total da Lua, no dia 27 de julho. Esse eclipse, aqui no Brasil, ele não vai ser visível do começo ao fim, mas uma boa parte dele vai dar para ver. Amanhã, na aula de eclipses, eu vou mostrar como é que o eclipse vai ser e como observar. Muito bom. Então, mesmo durante o eclipse total da Lua, a Lua ainda é visível. Então, olha lá, está vendo o eclipse total da Lua e a Lua ainda está visível. Porque nós vamos ver amanhã. Bom, uma coisa que o Kepler, o Hipparcos, ia precisar era um relógio. Só que naquela época não tinha seco, nem molhado, o relógio era de vela. E é um relógio de vela? Era uma vela que eles tinham feito de tal forma que, quando ao meio-dia, e nós vamos ver que o meio-dia é fácil de determinar, mesmo sem relógio. Então, quando era meio-dia, eles acendiam a vela. Aí a vela ia queimando, e quando chegava no meio-dia do novo dia, eles faziam um tracinho aqui assim. Então eles sabiam qual era o comprimento de vela que queimava durante um dia. Eles passaram a fazer velas com aquele comprimento. E graduava então essa vela aqui em 24 partes, cada uma delas correspondendo a 1 hora. Então percebe que eles tinham isso de volta aqui. Quando a vela queimava daqui até aqui, bom, eles sabiam quantos minutos tinha passado. Tá bom. Então, eles tinham um relógio. Então, tendo o relógio, agora começa o que o Kepler... Mas que obsessão! Estou falando do Kepler, é que o nosso cachorrinho, o nosso bebê de cachorro, nós temos o nome dele de Kepler. Então, agora eu só falo Kepler. É um pastor alemão, então a gente falou o nome dele, Kepler. Muito bom. Então, o que o Hipparcos imaginou foi o seguinte. Imagine que aqui estivesse o Sol, aqui estivesse a Terra, e aqui estivesse a órbita da Lua em torno da Terra. Vamos supor que D fosse a distância da Terra até a Lua. Então esse dedinho vermelho aqui, que é a distância que eu quero achar. R é o raio da Terra. Lembra que o Eratóstenes já calculou para a gente. Então o raio da Terra eu já sei. L é o semidiâmetro angular da Lua. Lembra que nós colocamos lá a balistilha ou o astrolábio e medimos o diâmetro angular e depois dividimos por 2. Então, o semidiâmetro angular da Lua. Então, tá a Lua aqui assim, então esse aqui é o semidiâmetro angular. Então, dividido da Terra, o raio da Lua é o raio angular, tá? Medido em graus, em minutos, no caso. S é o semidiâmetro angular do Sol. Então, estou aqui na Terra, olho para o Sol, o
raio do Sol, em medidas angulares, é o semidiâmetro angular do Sol, também japonês. A é o semidiâmetro angular da Terra. Quer dizer, imagina que eu estivesse no Sol. Então, estou aqui no Sol, olho para a Terra, o ângulo sob o qual eu veria o raio da Terra recebe o nome de semidiâmetro angular da Terra, visto do Sol. 8,8 segundos. 8,8 segundos. Lembra que na época do Hipparcos, tudo a olho nu. Mas que o menor ângulo possível de se medir era de 1 minuto. Ou seja, vamos botar 9, né? De 9 para 60, dá pelo menos umas 10, umas 7, 8 vezes. Então, isso daqui estava 7 a 8 vezes abaixo daquilo que eles conseguiam medir. E eles não sabiam quanto valia. Não sabiam quanto valia. T é o período orbital da Lua. Lembra que nós já vimos? Aqueles 27,3 dias, mais ou menos. Então, o período orbital da Lua. E vamos chamar de T o intervalo de tempo que vai desde o início do eclipse, então quando a Lua está começando a entrar aqui na sombra da Terra, até o instante em que a Lua saiu da sombra da Terra. Sendo que esse tempo aqui, então, foi medido através da vela, relógio de vela, que é o que ele tem. Bem, com precisão suficiente. Então, olha, eu vou chamar de Czinho o ângulo que vai desde a posição onde a Lua está começando a entrar na penumbra até a linha que une o centro do Sol com o centro da Terra. Então, vou chamar ele aqui de Czinho. E, bom, como é simétrico, aqui em cima é Czinho também. E vou chamar de Bzinho o ângulo sob o qual, aqui da Lua, eu olharia para a Terra e pudesse ver o raio da Terra. Bom, lembrando um pouco de trigonometria. Lembra que dado um triângulo retângulo, os dois lados que formam o ângulo reto recebem o nome de catetos, e o lado maior, aquele que é oposto ao ângulo reto, recebe o nome de hipotenusa. O seno de um ângulo é definido como sendo o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto geralmente é difícil de fazer a criançada entender. Então, na hora que vocês forem ensinar isso para as crianças, pensa assim, olha, tem um ângulo B aqui. Este lado aqui é o lado que está colado ao ângulo, o cateto que está colado ao ângulo, e este aqui é o cateto que está separado do ângulo. Então, se vocês pegarem o cateto separado e dividir pela hipotenusa, vocês têm o seno lá, separado seno. E se vocês pegarem o cateto que estiver colado ao ângulo, então o cosseno é o cateto colado dividido pela hipotenusa. Cosseno colado. É um jeito fácil de a criançada lembrar. Então, seno é o oposto sobre a hipotenusa, cosseno é o adjacente colado sobre a hipotenusa. Muito bem. Então, voltamos àquela figura. Está aqui aquele triângulo lá, o raio da Terra, o dedinho é a distância da Terra à Lua, que eu quero achar. O B é o ângulo que está aqui assim. Percebe que se isso aqui é tangente, a tangente é perpendicular ao raio do ponto de tangência. Então significa que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Como ele é um triângulo retângulo, esse ângulinho aqui, eu posso dizer que o seno deste ângulo é o cateto separado dividido pela hipotenusa. Então, o cateto seno de B é R sobre D. Então, a distância dedinho que eu estou procurando é só passar então o dedinho para cá e o seno para cá, e o dedinho, a distância da Terra à Lua, é o raio da Terra dividido pelo seno do ângulo B.
Então, eu só preciso achar o valor do ângulo B. Se eu achei o ângulo B, morreu o meu problema. Então é isso que eu quero achar. Tenho que achar o ângulo B. Então, vamos lá. Vamos imaginar, vamos ver, né, o que o Hipparcos imaginou para obter isso. Lembrando um pouquinho de geometria plana, lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, soma dos ângulos internos, 180 graus. E a outra coisa que a gente tem que lembrar é que se eu tiver um ângulo aqui com vértice B, uma semirreta para cá e uma semirreta para cá, essas duas semirretas estão numa mesma reta, o ângulo entre essas duas semirretas é o chamado ângulo raso, 180 graus. Né? Porque lembra que o total é 360, essa aqui é a metade, 180 graus. Voltemos ao desenho. Ó, para a Lua, o que eu posso dizer? Eu sei que a Lua dá uma volta aqui em torno da Terra, e lembra que nós já vimos que o período orbital da Lua é o tempo que a Lua leva para dar 360 graus, quer dizer, 27,3 dias. Então, isso eu conheço. Eu vou medir o intervalo de tempo que vai desde o início do eclipse até o final. Então, eu tenho Tzinho, intervalo de tempo desde o início ao fim do eclipse. Nesse intervalo de tempo, a Lua veio, olha, daqui até aqui. Então, o centro da Lua andou daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Portanto, andou L, C, C e L. Portanto, andou 2C mais 2L. Então, esse triângulo aqui que a Lua andou desse ponto aqui até esse ponto aqui é 2 vezes C mais L. Não esqueça que o L a gente conhece, é o semidiâmetro angular da Lua. O T eu medi a duração do eclipse, portanto, dessa fórmula aqui, a única incógnita é o C. Mostra o C direto. Então, o C eu já determinei, então esse Czinho aqui eu já conheço. No triângulo ABC, então, ó, no triângulo ABC, então nesse triangulão aqui, eu sei que a soma dos ângulos internos é 180. Então, A mais B mais X, não sei quanto vale o X. A mais B mais X é igual a 180 graus. Vocês vão ver que o X aqui é fora. Agora, no ponto C, eu tenho esta linha que vai para cá e esta linha que vem para cá. Eles formam aqui um ângulo raso. Esse ângulo é S mais X mais C. Então, S mais X mais C é 180 graus. Bom, se os dois são 180, igual os dois. Tem X dos dois lados, corta o X fora, fica A mais B igual a S mais C. O B é o que eu estou desesperadamente querendo achar. O S é o semidiâmetro angular do Sol, a gente já conhece. O Czinho eu calculei daqui, só está faltando o Azinho. Eba! Muito bom. Ali é um problema. Esse é um problema porque o Hipparcos não tinha ideia de quanto isso valia aquele ar. Aquele ar nunca foi calculado, nem nada. Mas lembra que o Eratosthenes, o Aristarco, tinha falado para a gente que o Sol estava muito longe e que era muito grande perto da Terra. Isso significa que se aqui da Terra eu olho para o Sol e o Sol é muito grande e esse ângulo S, lembra que aqueles 16 minutinhos que nós tínhamos visto, é pequenininho, ele imaginou se da mesma distância agora do Sol olhando para a Terra, o raio da Terra deve ser muito pequenininho. Quão pequeno? Ele não sabia, mas ele vai dizer, olha, eu sei que é pequeno para cachorro, como eu não sei quanto vale, eu vou dizer que ele vale 0.
percebe que existe uma lógica envolvida. Quer dizer, se da Terra olhando para o Sol já é pequenininho, o ângulo do diâmetro angular. Se agora estiver no Sol, que é suposto muito maior, e eu estou olhando para a Terra, que é muito menor, aquele ângulo deve ser muito pequenininho. Parece razoável, mas que chute é? Então ele chutou que esse A vale 0. Lembra que nós vimos que valia 8,8 segundos? Que está muito abaixo daquilo que ele conseguiria medir. Então, mesmo que ele soubesse o valor exato, não ia fazer diferença nenhuma, porque o erro das medidas que ele fez são maiores do que o valor daquele ângulo pequenininho. Mostra que, mesmo não sabendo, e mesmo chutando, e mesmo se ele soubesse, tivesse usado, a resposta não teria sido diferente. Porque é tão pequena que não daria para perceber o erro. Portanto, se eu substituo o 0 aqui, o B é igual a S mais C. O S é o semidiâmetro angular do Sol, eu já medi, e o C saiu daqui. Portanto, eu tenho B. Se eu tenho B, é só voltar lá naquele triangulinho que nós já vimos, aplica a fórmula lá. O R, raio da Terra, eu conheço, o B, já coloco o B de calcular, e tenho a distância da Terra. Bico. Fácil, fácil. Olha, eu tenho que confessar que se eu não tivesse visto essa demonstração, é muito pouco provável que eu teria conseguido chegar a ela. Isso é muito pouco provável, ainda é pontuado demais. Porque realmente, percebe que é um encadeamento lógico bem cumprido e de muitas coisinhas a serem levadas em conta. Mas que o cara realmente era um grande pensador. Bom, o interessante é que, se a gente for fazer isso hoje, note o detalhe. Sabendo que a distância da Terra é de 380... esqueci. Quando aparecer esse simbolinho aqui, significa uma aplicação daquilo que a gente viu. Tá? Então, uma aplicação. Então, sabendo que a distância da Terra à Lua, então esse dedão aqui, é de 380 mil quilômetros, e que seu diâmetro angular aparente é de 0,5 graus, então, isso aqui é o diâmetro, tá? Diâmetro angular. Então, o diâmetro angular é de 0. Qual é o diâmetro da Lua em quilômetros? Bom, vamos fazer. Olha, se o diâmetro angular é de meio grau, então o A é a metade daquele meio grau. Então, 0,25 graus. O seno desse ângulo A é, apesar que está sendo tangente aqui é o raio, portanto esse ângulo aqui é 90 graus. Então, o seno de A, estou pegando o cateto separado, dividido pela hipotenusa, R sobre T. Eu quero achar o R. Então, o R vai ser o D vezes o seno de A. O D foi dado, 380 mil, e o A foi dado. Então, é só aplicar. Percebe que o seno de 0,25 é bem pequenininho. Então, a hora que eu multiplico por isso aqui, eu vou ter um raio da Lua. Então, percebe que as coisas vão se encaixando devagarzinho. E o diâmetro, então, porque ele pediu o diâmetro, né? É só multiplicar por 2 que eu tenho, então, o diâmetro da Lua. Agora, e aqui vocês vão ver uma coisa que parece um contrassenso. Vamos achar a distância da Terra ao Sol. Então, lembra que o Aristarco lá já tinha sugerido que a Terra girava em torno do seu eixo e girava em torno do Sol. E daí, então, o próprio Aristarco conseguia explicar o motivo das fases da Lua. Então, eu já tinha visto que a Lua não tinha luz própria, só refletia a luz do Sol. De tal forma que, imagine que aqui estivesse a Terra, então foi colocou a Terra de cabeça para baixo. Coloquei. É claro que, do ponto de vista de espaço, não tem cabeça para cima e cabeça para baixo. Mas que nós estamos acostumados de botar o norte para cima, eu botei o sul para cima. Por um motivo. Existem muitas coisas que a explicação independe
de eu colocar o observador no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Mas para as fases da Lua, não. Se eu botar o observador no hemisfério norte ou no hemisfério sul, a mesma fase aparece com aspectos diferentes. Então, isso nós vamos ver amanhã quando a gente falar em fase da Lua. Mas, por enquanto, lembrar que para as fases da Lua, eu preciso me colocar no hemisfério correto para que a imagem que eu veja no céu corresponda àquilo que eu vejo hoje. No caso de estar aqui na Terra olhando para a Lua. Então é por isso que eu estou fazendo essa explicação para o caso do hemisfério sul, quer dizer, para alguém do hemisfério sul. Então estou eu aqui no hemisfério sul, a Terra gira nesse sentido, então ela está aqui para cá, e a Lua gira em volta da Terra no mesmo sentido. Nós vamos ver mais tarde que para decidir a direção em que a Terra gira, é só usar a regra da mão direita. Dedão para o polo norte. Para onde fecham os dedos da mão direita, é para onde a Terra gira. Então, se eu estou botando o norte aqui para baixo, a Terra gira assim. E ao mesmo tempo, a Lua gira em volta da Terra no mesmo sentido. E depois nós vamos ver que a Terra gira em torno do Sol no mesmo sentido. Então, imagine que aqui está a Terra, aqui é a órbita da Lua em volta da Terra, e aqui está o Sol. Você que lembra que nós tínhamos falado que o Sol não estava no mesmo plano da órbita da Lua em volta da Terra. Então, eu estou botando o Sol aqui um pouquinho para cima desse plano verde aqui. De tal forma que, quando a Lua estiver nessa posição, a luz do Sol passa aqui, passa por cima da Terra e bate aqui na Lua. Isso aqui a Lua não está aqui, ela está lá. Tá? Então a luz do Sol passa por aqui, bate aqui na Lua, e essa metade da Lua que está voltada para mim é a metade que vai ficar iluminada. Portanto, eu vou ver a Lua cheia. Aí a Lua vem vindo para cá, quando a Lua estiver aqui, a luz do Sol vai iluminar essa metade. Só que daqui, quando eu olhar para a Lua, eu vou ver que o lado direito está iluminado e o lado esquerdo não. Então eu vou ver a Lua metade iluminada. Se aqui era a Lua cheia, depois de Lua cheia vem minguante. Aí quando a Lua estiver nessa posição, o Sol vai estar iluminando esta metade. Aqui da Terra eu vou estar olhando para a metade não iluminada. Portanto, basicamente eu não vou ver a Lua nova. Aí quando a Lua estiver nessa posição, aqui da Terra, quando eu olho para cá, a Lua está para lá, estou olhando para lá, estou para o lado esquerdo da Lua, né? Olhando daqui para cá, o lado esquerdo da Lua vai estar iluminado e o outro não. Então, o lado esquerdo iluminado. Nós vamos ver isso amanhã, mas, por exemplo, se eu tivesse desenhado isto invertido, os sentidos dos movimentos seriam invertidos, e essa aparência aqui ia ser a Lua quarto crescente. Enquanto que essa aparência aqui seria da Lua quarto minguante. A Lua cheia, a Lua nova, no mundo de aspecto. Isso nós vamos ver amanhã com mais detalhe. Muito bom. Então, imagine o seguinte, imagine que eu estou parado, está aqui a Terra, estou eu aqui no sul, aqui está a Lua, e vamos supor que eu tenho certeza que a Lua é quarto crescente. Certeza absoluta. Por quê? Porque ela estava nova e eu estou vendo que dia após dia ela está crescendo. Então ela chegou no quarto crescente. Então eu tenho certeza que é quarto crescente. Olho para a Lua e vejo a Lua desse jeitão lá no céu, com uma cratera que está aqui assim. Tiro uma foto que está aqui. No mesmo instante, alguém lá no hemisfério norte olha para a mesma Lua que continua a parte crescente. É a mesma Lua. E vai tirar uma foto da mesma Lua. É isso que vai aparecer. Por quê? Olha lá, conforme ela está olhando, essa pessoa está olhando para cá, percebe que a cratera está mais do lado do pé, enquanto que aqui em cima está mais do lado da cabeça. Então a cratera está mais do pé e lá para cima. E aparece invertido. Olha, quando estou olhando lá para baixo, vai aparecer invertido. Então, percebe que nos dois casos a Lua é quarto crescente. No hemisfério sul eu vejo assim, no hemisfério norte eu vejo ao contrário.
Então, no hemisfério sul, é assim: lua cheia, quarto minguante, lua nova, lua quarto crescente. É fácil de decorar, né? No nosso caso. Percebe que a lua crescente aparece um C, C crescente. A lua minguante, o quarto minguante, qual é o contrário de crescente? Decrescente. Aparece um D, D de decrescente. Então no hemisfério sul é fácil. Olhou, apareceu um C, é crescente. Apareceu um D, decrescente. Minguante. Então, essa figura é terrível. Ele diz assim, ó, isso aqui eu tirei de um livro, exatamente para mostrar para vocês as barbaridades que aparecem nos chamados livros didáticos. Aqui diz que a lua é quarto minguante e o observador está no hemisfério sul da Terra. Qual é o problema? Primeiro, não é minguante. Quer dizer que não está aparecendo um C. Se está aparecendo um C, é crescente, não minguante. Esse é o primeiro erro. Mas tem um outro. E esse outro é mais grave ainda. Olha só, tem uma estrela que dá para ver aqui, que deveria estar atrás das luzes que está aqui. Imagina. Criança olha isso aqui e aí vai, estou aprendendo astronomia. Legal. Melhor não aprender, fica em casa. Então agora vamos ver como é que o Aristarco determinou a distância da Terra ao Sol. Imagine que aqui estivesse a Terra, aqui está o Sol, e imagine que durante o seu movimento da Lua em volta da Terra, a Lua se encontra na fase de Lua quarto crescente, ou quarto minguante, não importa. Um dos quartos. Então, a Lua está aqui assim. Nesse caso, eu gostaria de saber se eu coloquei certo lá quarto crescente ou será que deveria ser quarto minguante? Nesse desenho. Está certo. Está no hemisfério norte, não está? Está no hemisfério norte. Está certo. Mas você poderia pensar assim, olha, a Lua vem vindo daqui para cá. Quer dizer que conforme ela vem vindo para cá, ela vai ficar cada vez mais iluminada pelo Sol. Então ela está indo para o lado de Lua cheia. Se ela está indo para o lado de Lua cheia, ela só pode estar crescendo. Então é quarto crescente que deve estar certo. Sempre por acaso. Muito bom, então imagine que a Lua estivesse no seu quarto crescente. Bom, o que significa o quarto crescente? Que a metade da Lua metade que eu vejo está iluminada e a metade que eu não vejo não está iluminada. Isso significa então que a metade está iluminada, a metade não. Portanto, se eu traçar essa linha aqui assim, essa linha vai dividir a Lua em metade iluminada e metade não iluminada. Bom, acontece que se eu tracei essa linha aqui, perpendicular aqui, isso significa que aqui é 90 graus e esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Eu sei que a distância da Terra à Lua é o dedinho. Lembra que Parco já calculou para a gente. Distância da Terra à Lua. O que eu quero achar é a distância da Terra ao Sol. Eu estou chamando aqui de dedão. Direto, né? Percebe que se eu olhar para a Lua e olhar para o Sol, eu falo, como é que eu olhar para os dois ao mesmo tempo? Perfeitamente. Quantas vezes você já não sai durante de olhar para o céu e está a Lua lá bonitinha? E quando a Lua está em quarto crescente, dependendo em quarto minguante, eu consigo ver a Lua e o Sol ao mesmo tempo. Então, olhe para a Lua, olhe para o Sol e meça esse ângulo aqui. Bota lá uma listilha ou o astrolado, alguma coisa lá para medir o ângulo entre os dois. De tal forma que o dedinho eu conheço e o ar eu meço. O dedinho eu conheço, o ar eu meço e acho o dedão. Morreu. É extremamente fácil achar a distância da Terra ao Sol. Desde que eu conheça a distância da Terra à Lua.
E aí é que estava o problema. O Aristarco propôs esse método antes de o Hipparcos determinar a distância da Terra à Lua. De modo que o Aristarco sabia determinar a distância da Terra ao Sol em função da distância da Terra à Lua, que ele não sabia quanto valia. Só depois que o Hipparcos achou a distância da Terra à Lua, é que o Aristarco pôde aplicar a equação que ele já tinha determinado para poder determinar a distância da Terra ao Sol. E bom, o Aristarco achou, lembra que o valor real é coisa próxima de 150 milhões de quilômetros. O Aristarco achou, dentro daquilo que a gente imagina hoje, pelas mutações que ele teve, utilizando os padrões de medida que ele usou, ele achou uma coisa próxima de 8 milhões de quilômetros. Isso aqui, longe para cachorro. Mas foi a primeira vez que se determinou a distância, não? Boa ou não, mas foi um método de determinar. Com o tempo, essas determinações foram melhorando de precisão. Por exemplo, no século XVII, o Wendel já chegou a 96 quilômetros, 96 milhões de quilômetros. O Cassini, em 1642, chegou a 140. E aí, bom, sabemos hoje que o real é alguma coisa próxima a 150 milhões. Agora, qual é o vilão da imprecisão que o Hipparcos, que o Aristarco chegou a ter? Seguinte, este ângulo A vale 89 graus, 50 minutos e 11 segundos. Muito próximo de 90 graus. E acontece que o cosseno de 90 é muito próximo de zero. E lembra que o primeiro mandamento da matemática é não dividirás por zero. Por quê? Bom, em primeiro lugar, não dá. E mesmo quando eu divido por alguma coisa próxima de zero, qualquer diferença pequenininha no valor acaba dando uma diferença muito grande no resultado. Ó, pensei que o cosseno disso aqui é 0,000. Então, pensei que a hora que divide isso por isso aqui, um pouquinho de erro que faz aqui, por exemplo, se ao invés de botar 0,002 eu boto 0,01, dá uma diferença que é uns 50%. Muito bom. Agora, vamos classificar os planetas segundo a distância até o Sol. Bom, aqui estão os planetas em ordem de distância, mas não em escala de distância, só em ordem. Estão em proporção de tamanho. O Sol tem um diâmetro da ordem de 109 vezes o diâmetro da Terra. Então, como a Terra está aqui, precisaria ter um Sol 109 vezes maior aqui, não vai caber. Então, por isso que eu só pude colocar um pedacinho do Sol. Esses planetas, então, eles são divididos em dois grupos. Um grupo que contém Mercúrio e Vênus, são chamados de planetas internos, são planetas que estão mais próximos do Sol do que a Terra está do Sol. E os planetas externos, que são aqueles que estão mais longe do Sol do que a Terra está do Sol. Então, para que essa divisão? É que os métodos de cálculo de distância são diferentes. Aquele que vale para um, não vale para outro. A gente não consegue chegar num resultado de um deles utilizando para o outro. Então, uma gente tivesse aqui o Sol, aqui as órbitas de Mercúrio, Vênus, a Terra junto com a Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vamos dividir então, já que aqui a Terra está aqui, tudo aquilo que estiver interno, a gente vai chamar então de planeta interior, então que é Mercúrio e Vênus, e todos aqueles que estiverem para fora são os planetas exteriores, Marte, Júpiter, Saturno e Urano e Netuno. Muito bom. Então, vamos lá. Algumas configurações planetárias que a gente vai precisar usar. Então, imagine que aqui está esse Sol, aqui está a Terra, aqui está um planeta interno, interior, e aqui está um planeta exterior, ou externo. Vamos supor que num determinado... Vamos começar com os planetas internos. Vamos supor que um planeta interno, Vênus, por exemplo, estivesse aquecido.
eles tivessem lá, Sol, planeta e Terra alinhados, nessa ordem. Quer dizer, o planeta está entre o Sol e a Terra. Então a gente diz que ele está numa conjunção inferior. Se o planeta inferior estiver lá assim, a gente diz que é uma conjunção superior do planeta interno. Então é quando o planeta fica nessa ordem, planeta, Sol e Terra. Quer dizer, o planeta fica do outro lado do Sol. Se estiver tudo no mesmo plano, não daria para ver o planeta. Agora, imagine que o planeta vem vindo aqui assim, vem vindo aqui, até que chega uma hora que ele está numa posição aqui, onde o ângulo entre a direção da Terra e a direção do Sol é 90 graus. Ou seja, você que o planeta vem vindo para cá, o ângulo entre o Sol e o planeta vai aumentando, até chega uma hora que o ângulo entre o Sol e o planeta é o máximo. Nesse entanto, a gente diz que é a máxima elongação. Quando se dá do lado de cá, é a máxima elongação ocidental, convenção, e quando se dá do outro lado, é a máxima elongação oriental. Agora, para os planetas exteriores. Imagine Marte, por exemplo, nesta posição. Então, tem a Terra, o Sol de um lado e Marte do outro, na mesma linha. Então, a gente diz que Marte está em oposição com relação ao Sol. Isso se chama oposição. Na verdade, é quando o planeta está o mais próximo possível da Terra. Agora, mais ou menos. Isso, exatamente. É uma época em que Marte está bem próximo da Terra, de tal forma que a gente está muito próximo de uma oposição. Por isso que Marte está bem brilhante no céu. O problema de Marte é que ele está visível de manhã, né? Então, está bem brilhante, mas precisa acordar cedinho para enxergar. À noite também. Hoje também está para ver? Vamos ver que hora está. 10 horas. É? Tá. Bom, muito bem. Aí, vamos supor que esse planeta exterior estivesse do outro lado. A gente diz que é uma conjunção. Deveria ser uma conjunção superior, como aqui. Mas como para os planetas exteriores não tem conjunção inferior, basta falar que é conjunção, que eu já sei que tem que ser a superior. Quando agora o planeta externo vem vindo para cá assim, e chega numa posição tal que aqui da Terra, se eu olhar para o Sol e olhar para o planeta, o ângulo entre eles é 90 graus, a gente diz que o planeta está em quadratura. A mesma coisa se estiver do lado de lá. Se estiver do lado de cá, é quadratura ocidental, se estiver do lado de lá, é quadratura oriental. Percebe que quando o planeta está se afastando, é sempre ocidental. Quando ele está se aproximando, é sempre oriental. Muito bom. Aqui, só para vocês terem ideia, são fotos tiradas por um mesmo instrumento de Marte, observando Marte ao longo de um período de Marte. Percebe que quando Marte está lá longe, ele parece pequenininho, aí conforme ele vem vindo, ele vai aumentando de tamanho, aí quando chega aqui, ele atinge o valor do máximo, ele vai diminuindo para voltar. Então percebe que dá para ver claramente que Marte vai mudando o seu tamanho, aparentemente, conforme a sua posição na órbita com relação à Terra. Muito bem. Então, vamos olhar agora para os planetas interiores, para observar as máximas elongações. Ó, está aqui o Sol. Eu estou olhando aqui, olha, está aqui a Terra. E a Terra, como eu estou olhando aqui o polo sul da Terra, isso significa que o norte está lá para dentro. Se o norte está lá para dentro, então, dedão da mão direita lá para o norte, a Terra gira nesse sentido, onde está indicado lá pela seta vermelha. Então a Terra gira para cá. Se a Terra gira para cá, bom, está aqui o meu horizonte, eu botei leste aqui e oeste aqui, será que está certo? Está o Sol aqui assim, a Terra está girando para cá, o que vai acontecer? O meu horizonte vai descendo aqui e subindo aqui. Se o horizonte está descendo aqui, parece que o Sol está subindo. Se o Sol está subindo, é leste, portanto está assim. Tá? E lembra que nós tínhamos falado, em um instante qualquer lá, que eu sempre vou colocar uma árvore do lado leste. Então, é lá do lado leste.
Então imagine que aqui estivesse o Sol, e aqui eu tenho um planeta, Mercúrio e Vênus, girando aqui em volta do Sol. Percebe que aqui da Terra, eu estou olhando então para cá. Lembra que nós falamos que os planetas giram em volta do Sol no mesmo sentido em que a Terra gira, em que a Lua gira em volta da Terra e que a Terra gira em torno do Sol. Portanto, os planetas não estão girando nesse sentido, no mesmo sentido em que a Terra gira. Portanto, o que vai acontecer? Ó, nesse ponto aqui, ó, o planeta vem vindo aqui e ele estava aqui bem atrás do Sol, ele vem vindo para cá, aí vem visto aqui da Terra, ele vai cada vez se afastando do Sol. Até que quando chega aqui, ele está o mais afastado possível do Sol. Porque a partir daqui, ele vai começar aparentemente a aproximar-se angularmente do Sol. Então, percebe que o planeta está nessa posição na máxima elongação. E percebe que ele está do lado leste. Lembra que do lado leste é o lado oriental. Então, por isso que recebe o nome de máxima elongação oriental. E quando ele estiver lá em cima, se afastando, ele vai estar o mais afastado possível, máxima elongação do Sol. Só que percebe que ele vai estar do lado oeste, não do lado leste. Então está do lado oeste ocidental. Observando quadraturas. Então, imagine aqui. Lembra que as quadraturas são para os planetas exteriores. Então estou eu parado aqui assim, o leste está para cá, o Sol está aqui assim. Aqui eu olho para o Sol e olho para o planeta. O ângulo aqui é de 90 graus, então eu vou dizer que esse planeta está em quadratura. Como ele está a oeste do Sol, quadratura ocidental. E bom, poderia olhar para cá, mas não vou conseguir enxergar nada, né, porque a Terra está no meio lá. Mas vai chegar uma hora que o Sol vai subir, isso daqui vai subir também, e eu vou conseguir ver o planeta também. Aí esse outro é quadratura oriental. Uma coisa que a gente consegue ver também, é raro, nós vamos falar isso um pouco mais para frente, mas de vez em quando a gente consegue ver um planeta passando na frente do Sol. Então o planeta passando na frente do Sol recebe o nome de trânsito. Trânsito. Então, uma perguntinha. Qual desses planetas, Vênus ou Marte, pode ser observado passando diante do disco solar? Pergunta. Existe trânsito. Vênus, né? Porque percebe que quando eu estou aqui na Terra, o planeta Marte está mais distante e Vênus está mais próximo do Sol. Isso significa que o planeta Marte, ele vai fazer este movimento aqui assim, e percebe que ele nunca vai passar entre a Terra e o Sol. O único que passa entre a Terra e o Sol é Vênus. Portanto, o único planeta que tem trânsito desses dois aqui é o planeta Vênus. Muito bom. Olha lá, essa aqui é uma foto, né, tirada do Sol com o planeta Mercúrio passando aqui na frente. Aqui foi, então, eles colocaram a máquina na frente para fotografar o Sol, tiraram uma foto, fecharam o diafragma, mas não mexeram na máquina. Aí o planetinha foi andando e de vez em quando eles abriam o diafragma para poder aparecer a imagem do planeta. Então está tendo trânsito. Aqui é o trânsito de Vênus. Olha só que coisa interessante. Essa aqui é uma foto de 1882. Então é uma foto, olha lá. Em 1639 houve um trânsito. Aí em 1761 houve outro, 122 anos depois. Aí 8 anos depois teve um outro trânsito. Depois levou 105 anos para... Depois, só 105 anos depois teve um novo trânsito. Depois, 8 anos. Depois 122, depois 8. Isso se repete, 122, 8, 105, 8, 122, 8, 105, e assim por diante. Isso está associado com a inclinação da órbita de Mercúrio com relação à órbita da Terra, em torno do Sol, e está associado também com a excentricidade da órbita de Mercúrio, que é bem grande.
E dependendo de onde na Terra você está, você vai ver o planetinha passando em frente do Sol, mais perto do centro, mais longe do centro, por causa do tal da paralaxe. Bom, algumas perguntas. Olha só. Um planeta é visto a 120 graus do Sol. Então, o planeta está a 120 graus do Sol. A pergunta, é um planeta inferior ou superior? Então, tá. Você olha para o céu, o Sol está lá, e a 120 graus você vai ver um planeta. E ele pergunta se é um planeta superior ou exterior ou inferior. Bom, percebe, né? Está aqui a Terra, eu olho para o Sol e olho para o planeta, e esse ângulo aqui é de 120 graus, percebe que só pode ser um planeta exterior, porque para o planeta interior, o maior ângulo que a gente tem seria esse daqui, que não poderia ultrapassar nem pensando 90 graus. Então, é um planeta superior. Outro, olha uma pergunta. Em que constelação está Marte no dia 1º de maio, se ele estiver em oposição? Bom, para responder isso, eu preciso dar uma informação para vocês que nós ainda não vimos. No dia 21 de março, o Sol passa por esse ponto aqui, chamado de ponto Gama, e que atualmente se encontra aqui perto da constelação de Aquário. Então, pensa aqui, ó. Se em março, em 21 de março, o Sol está aqui. Pensa aqui, sempre quando a gente fala de oposição, tem oposição ao Sol. Então, se no dia 21 de março está aqui, no dia 21 de abril aqui, 21 de maio aqui, portanto, 1º de maio está nesse intervalo aqui. Portanto, o Sol está aqui. Ué, mas se o Sol está aqui e o planeta está em oposição, significa que o Sol está aqui. Na constelação aqui. Tá? Então, está vendo? Então, o Sol está aqui. Como o planeta está em oposição, ele tem que estar aqui, na constelação da Cigna. Bem? Outro problema. Será que dá para ver o planeta Mercúrio a leste do Sol? No crepúsculo vespertino? Vespertino significa da tarde, quando o Sol se põe de tarde. Claro que se põe de tarde. Conversa de quando o Sol se põe. Então, pensa assim. Estou eu parado aqui assim. Está aqui o Sol se pondo do lado oeste. Então o Sol se põe. E Mercúrio está girando aqui em volta. Mas é que para eu poder enxergar Mercúrio tem que estar em algum lugar aqui acima do horizonte, não para cá. Só que percebe que aqui acima do horizonte ele está a leste do Sol. Porque o Sol está a oeste, então o planeta está para leste. Portanto, dá para ver. Isso é que eu coloquei aqui, mas nem sempre, pode ser que ele esteja muito baixo já aqui, né? E a outra coisa, como o Mercúrio é muito fraquinho, é muito difícil de ver. Mas, teoricamente, dá para ver. Então, nós já fizemos as seguintes constatações. Já sabemos o raio da Terra, já sabemos a distância da Terra à Lua, já sabemos a distância da Terra ao Sol. O próximo passo é determinar o raio orbital dos planetas do sistema solar. Quer dizer, achar a que distância os planetas estão do Sol. Então, vamos lá, coragem. Primeira coisa, imagina que eu tivesse aqui um corpo rígido, um triângulo formado com uma coisa rígida aqui no muro. Eu vou fixar esse ponto aqui, um preguinho lá na mesa, e vou pegar e girar essa régua até aqui. É claro que a régua veio completamente, senão estou imaginando que não tem forma. Percebe que se esse ângulo, esse vértice A veio até aqui, girando aqui de um certo ângulo
qualquer, esse ponto B vai chegar aqui girando no mesmo ângulo. Tanto é que se eu girar esse ponto, fizer com que esse ponto B aqui dê uma volta completa até chegar aqui, o A que saiu daqui vai dar uma volta completa também. Então, os pontos de um mesmo corpo sólido giram com o mesmo ângulo quando você fixa um ponto do sólido. Entende? Então, mesmo ângulo θ aqui dos dois. Então, vamos lá, coragem. Vamos começar achando o raio orbital dos planetas interiores. Então, a fórmula que nós vamos ver só vale para Mercúrio e Vênus. Então, vamos lá. Só que, antes de ver como é que a gente pode fazer isso no passado, imagine que agora eu pudesse observar Vênus e as fases de Vênus. Então eu quero achar essa distância com o conhecimento atual. Bom, então lá. Imagina, eu conheço a distância da Terra ao Sol. Então, da distância da Terra ao Sol, o problema diz que eu conheço. Eu quero determinar a distância de Vênus ao Sol, sendo que eu sei que na fase de 4 crescente de Vênus, então 4 crescente é quando ele está aqui, de tal forma que a metade está para cá, e a metade iluminada está para cá, e a metade iluminada está para cá. Portanto, essa linha aqui é a linha tangente à trajetória, portanto, a tangente é perpendicular ao raio do ponto de tangência, e esse ângulo é o ângulo reto. Portanto, e ele diz que eu conheço a separação angular B. Então, percebe que eu tenho um triângulo retângulo, onde, lembra que nós vimos, né, que as fases de Vênus eram qualquer coisa assim, né? Aqui ele estava com o Vênus cheio, né? E aqui nós temos com a Vênus do quarto enquanto, o quarto crescente. Então, nesse triângulo aqui, eu posso escrever que, ó, o que eu tenho? Eu quero essa distância. Então, eu conheço esse cateto, conheço essa hipotenusa e conheço esse triângulo aqui oposto àquele cateto. Então, eu posso dizer, ó, já que esse cateto está separado do ângulo, eu vou aplicar o seno. Então, o seno de B é o cateto oposto dele, dividido pela hipotenusa dedão. Passo, como eu estou querendo achar o dedinho, passo ele daqui para lá, fica então dedinho, dedão, vezes o seno de B. Como eu conheço o dedão, conheço o seno de B, conheço o B, né? Conheço o seno de B, é só aplicar a formulinha que eu tenho a resposta. Percebe que 47 graus aqui, que é o valor do B, então foi dado, 47 graus, é o máximo ângulo entre o Sol e o planeta Vênus. Então, nunca Vênus vai estar mais longe do que o Sol do que 47 graus. Muito bom. Então, vamos ver agora como é que o Kepler fez. Imagine o seguinte, imagine que aqui está o Sol, aqui está a Terra, e aqui está o planeta interior, Vênus, por exemplo. Então, percebe que o planeta vem vindo por aqui, e o ângulo entre o Sol e o planeta, esse ângulo Bzinho aqui, vai aumentando, até chega uma hora que esse ângulo atinge o valor máximo, e a partir desse ponto aqui, percebe que o planeta começa outra vez a ficar perto do Sol. Portanto, o que eu faço? Eu faço um diagrama. Onde aqui eu vou colocar o valor do B que eu pedi em função do tempo. Então, num certo instante, o B era isso, depois era isso, depois era isso, assim. É claro que eu não precisaria fazer esse gráfico se eu pudesse determinar exatamente o instante e o ângulo quando o planeta estiver em posição 3. Só que nem sempre a gente consegue determinar só de olhar assim qual é essa posição. Então é mais seguro ir fazendo as medições uma por uma e depois traçar a melhor curva que passa por aqueles pontos. Então, o máximo é o valor do ângulo B que eu estou querendo. Nesse triângulo aqui, outra vez é um triângulo retângulo nesse ponto, e a distância x, então o raio orbital, é fácil de achar, uma vez que eu posso aplicar para lá. O seno de B é o x dividido pelo dedão. Daqui eu tiro o valor x.
Portanto, para determinar a distância do Sol a Mercúrio ou a Vênus, é só achar este ângulo B aqui, o ângulo da maior elongação. Tendo o ângulo da maior elongação, é só multiplicar a distância da Terra ao Sol pelo seno do ângulo B e eu tenho o raio orbital do planeta. Direto. Então, percebe, a gente às vezes fica falando, nossa, como é que eles acharam essas coisas? Pensei que na maior parte das vezes é muito simples. Depois que a gente conhece o princípio para chegar. Agora, tem uma outra coisa que eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol, quer dizer, o período orbital do planeta. Facinho, né? É só olhar quando o planeta passou por aqui e esperar ele passar por aqui outra vez. Aí ele deu uma volta completa. Então, é só esperar desde uma conjunção inferior até a nova conjunção inferior. Isso seria muito fácil, seria direto, se a Terra ficasse parada aqui, bonitinha, né? Mas ela não fica. Ao mesmo tempo que o planeta vem vindo para cá, a Terra também vem vindo para cá. Então, a primeira conjunção inferior se deu aqui, mas a outra, conforme a Terra vem vindo para cá, sei lá onde é que vai estar. Então tem que arranjar um outro processo. Então, imagine o seguinte. Imagine que aqui está o Sol, aqui está a Terra e aqui está o planeta com o qual eu estou querendo trabalhar. Mercúrio ou Vênus. E vamos fazer o seguinte agora. Vamos supor que nesse instante, quando a Terra estiver aqui, o planeta está em máxima elongação. Aí, a Terra vem vindo para cá e o planeta vem vindo para cá. Então, o planeta que estava aqui, vem vindo para cá, vem vindo para cá, vem vindo para cá. Como esse planeta está mais pertinho do Sol, ele anda mais depressa. Então, enquanto a Terra veio daqui até aqui, esse planetinha já veio até aqui. Aí, enquanto a Terra vem daqui até aqui, o planeta vem, passa por aqui e vem até aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar quando o planeta está numa máxima elongação ocidental aqui, e quando ele voltar a ficar numa máxima elongação ocidental outra vez. É como se eu pegasse esse triângulo aqui e tirasse esse ponto para cá e esse aqui tirasse para cá. Bom, a Terra, desse intervalo de tempo de 1 até 3, a Terra andou esse ângulo A. E o planeta? Bom, o planeta andou 360 mais A. Por que A também? Porque lembra que quando eu tenho um triângulo com o mesmo formato, um triângulo que não se deforma, se um dos pontos gira de um ângulo A, o outro ponto gira de A também. Portanto, se a Terra andou daqui até aqui de um ângulo A, daqui até aqui, o planeta anda no ângulo A também. Só que não esqueça que o planeta deu 360 e mais A. Então, eu posso escrever, ó. Eu vou chamar de período sinótico o intervalo de tempo que a Terra levou para vir daqui até aqui. Na verdade, o período sinótico é o tempo que o planeta levou para vir dessa máxima elongação ocidental até a mesma máxima elongação ocidental. Então é isso que a gente chama de período sinótico. O período sinótico é o intervalo de tempo entre duas configurações iguais sucessivas. Então, eu posso escrever que o período sinótico é o T3, o intervalo de tempo que foi daqui até aqui, então T3 menos T1. Vamos chamar de T o período orbital do planeta e vamos chamar de A o período orbital da Terra. É aquele quase igual ao período de um ano, como a gente falou. Já nós vamos ver como é que é este valor. Mas só para vocês terem ideia, aquele ano que a gente está acostumado a conhecer, o tempo que a Terra leva para dar de um ano até o outro é de 365,24, 21, 99. Então, percebe? 24, 21. Então, existe uma diferença. Essa diferença nós vamos ver amanhã por que existe. Amanhã? Amanhã. Então, bom, tá. Então, continuando.
Então, A é o período orbital da Terra. Então, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol com relação às estrelas. Para a Terra, eu posso escrever o seguinte, olha, no intervalo de tempo de um ano orbital, a Terra deu 360 graus. No intervalo de tempo que foi para a Terra vir daqui até aqui, então, no intervalo de tempo S, a Terra andou o ângulo A. Regra de 3, tira o valor do A. Já o planeta, bom, o planeta andou durante o intervalo de tempo S, então saiu daqui, chegou até aqui, veio mais para cá, andou 360 mais A. Mas eu não quero saber quanto tempo o planeta leva para dar 360 mais A. Eu quero saber quanto tempo o planeta leva para dar 360. Então, tira o valor de A daqui, substitui aqui e dá a fórmula final. Faz um monte lá de simplificações, dá, chega nisso aí. Parte de matemática, eu suponho que todo mundo saiba fazer. Percebe que vocês não precisam decorar essas fórmulas, nem fazer as contas para chegar, simplesmente saber que, olha, daqui até aqui, tira o valor do A daqui, é facinho, por regra de 3, substitui aqui, por regra de 3, sai isso aí, ponto final. Também ninguém precisa decorar essas fórmulas, a não ser que o professor Rodolfo resolva dar uma prova final para a gente verificar o quanto vocês aprenderam. Boa ideia, professor. Boa ideia, né? Boa ideia. Não fala que é uma boa ideia, porque eu serei trucidado. Muito bem. Meu professor, os monitores que entraram esse ano no observatório terão essa prova. Eu me lembro que os escravos que estão trabalhando, quer dizer, os estagiários que estão trabalhando aí hoje, ela não gostou. Então, desculpa, ela já conseguiu a carta de alforria. Então, aqueles que entraram aqui no começo, então no comecinho da seita, a gente fazia uma prova. Fazia uma prova, só que já começava com a nota 7. Não é isso? Começava com a nota 7 e daí para sempre era lucro. Quer dizer, só era reprovado por falta, aí não tem jeito. Mas a gente pode pensar, ainda temos alguns dias para pensar, fazer uma provinha assim, de surpresa. Provinha! Boa ideia, boa ideia. Depois vocês vão no funeral de 2 professores. Muito bom. Essa fórmula aqui é mais ou menos fácil de lembrar, né? Se você estiver interessado. Lembra aquele bichinho chamado TAS? Então, tem o T, A, o S aqui, TAS. Então fica, olha, 1 sobre o TAS. 1 sobre o TAS. E lembrar, aqui tem que tomar cuidado. Opa! Aqui tem que tomar cuidado, que esse sinalzinho aqui é mais. Quando nós fizermos isso para os planetas exteriores, nós vamos chegar na mesmíssima fórmula, só que aqui vai ser menos. Então, bom, então para planetas interiores, morreu o assunto. Então, uma aplicaçãozinha. Conhecendo a distância da Terra ao Sol, determina a distância de Vênus ao Sol, sabendo que a maior separação angular entre eles é de aqueles 47 graus que nós temos falado. Mas aqui é só aplicar a formulinha, né? Então, o seno de B é o x dividido pelo d, o b eu conheço, o d eu conheço, daqui eu acho o x. Muito bom. Agora vamos para os planetas exteriores. Para os planetas exteriores, eu vou mudar a ordem um pouco. Lembra que para os planetas interiores, primeiro nós achamos a distância, depois o período orbital. Para os planetas exteriores, eu tenho que inverter a ordem. Primeiro eu tenho que achar o período orbital para depois achar a distância. Por isso que eu falei que os planetas interiores e exteriores, o método de determinação de distância é diferente. Então, imagine o seguinte, então. Imagine que a Terra estivesse nessa posição e um planeta exterior estivesse aqui em oposição. Aí a Terra vem vindo para cá e o planeta também vai indo para lá. Só que como agora a Terra está mais próxima do Sol do que o planeta exterior, a Terra é que anda mais depressa. Então, enquanto o planeta exterior veio daqui
daqui até aqui, a Terra veio até aqui. Depois o planeta veio daqui até aqui, a Terra veio passou por aqui e chegou até aqui. Até voltar numa nova oposição. Então, pensa aqui, para a Terra, eu posso dizer o quê? Ó, eu sei que em um ano orbital a Terra gira 360 graus em torno do Sol. No intervalo de tempo que foi de T1 até T3, então é o mesmo S, mesma simbologia anterior. Então o tempo que levou para vir daqui até aqui, a Terra andou 360 mais esse ângulo A aqui, que eu não tenho a mínima ideia de quanto é. Então, pode dizer que o A, durante um ano, girou tanto, no período sinódico, então medir quando aconteceu aqui, esse eu conheço, 360 mais o A. Daqui eu tiro o valor do A. O planeta, bom, o planeta veio daqui até aqui. Então o planeta, nesse mesmo intervalo de tempo que a Terra andou, o planeta andou daqui até aqui. Andou esse ângulo A. Simplesmente. Então, como ele andou esse ângulo A, naquele mesmo tempo que levou para vir de uma oposição até a nova oposição. Então, no tempo S, o planeta girou de A. Eu quero saber quanto tempo o planeta leva para dar a volta completa. Então, quanto tempo o planeta leva para dar 360 graus. Então, tirou o ângulo A aqui, substitui aqui e chega nessa formulinha aqui. Essa aqui é a mesma formulinha, só que aqui agora é menos. Então, para os planetas interiores é mais, para os planetas exteriores é menos. É a única coisa que precisa lembrar. Agora vamos determinar a distância. Para determinar a distância, o raio orbital é um pouquinho mais trabalhoso. Imagine que num determinado distante tivesse aqui o Sol, a Terra e o planeta em oposição. Exatamente esse caso. Então, tem o Sol, Terra e planeta em oposição. Aí a Terra vem andando para cá e o planeta também. Só que como a Terra está mais próxima, a Terra anda mais depressa. De tal forma que a Terra vem vindo para cá, até que num determinado instante, o planeta vai estar aqui, a Terra aqui e o Sol aqui, de tal forma que, visto da Terra, olhando para o planeta e para o Sol, o ângulo entre eles é 90 graus, uma quadratura. Bom, então o que aconteceu lá? A Terra andou daqui até aqui, então a Terra andou esse ângulo B. O planeta andou daqui até aqui, o planeta andou no ângulo C. E o que eu quero achar é a distância do planeta até a Terra. Percebe que nesse triangulinho aqui, PT, só